Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Ou seria como metal que soa, ou como prato que tira. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza ou fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada seria. O amor é sofredor, é benigno, o amor é invejoso, não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com inconveniência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conheceremos como também é de verdade. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Amém. Justificar a ausência da vereada nervosa por motivos particulares. Aliás, motivo de saúde. Matérias da ordem do dia. Leitura da ata da 25ª sessão ordinária de 2025. Com a leitura do primeiro secretário, o vereador Júlio Cadeirante. Ata da 25ª sessão ordinária do primeiro ano da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Aos 9 do mês de setembro de 2025, às 19h45, no Corregimental, reuniu-se a Câmara Municipal sob a presidência do vereador Marcos Dias da Silva e com as presenças dos vereadores com o poder legislativo em número suficiente para a abertura dos trabalhos. Vereadores presentes: Alex Leite Machado, Eduardo Godoy Gomes Teixeira, Antônio Lopes Júnior, Celso Mariano da Silva, Diego Correia de Oliveira, Giovanni José Dias, Júlio César da Silva Oliveira, Júnior César Pereira da Silva, Marcos Dias da Silva e Rosalino Maria Ferreira Souza. Verificado o número legal de presença, o presidente convocou a direção suprema de Deus deu início aos trabalhos. Iniciando, o senhor presidente convidou o vereador Adriano Godoy a realizar a leitura de texto bíblico, conforme a norma regimental. Foi justificada a ausência do vereador Leandro Dantas Evangelho por motivos particulares. Em seguida, o presidente passou para a ordem do dia. Foi realizada a leitura da ata da 24ª sessão ordinária de 2025, não havendo pedido de retificação e impugnação, foi declarada aprovada pelo senhor presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 65 do regimento interno. Foi realizada a leitura do relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sob a relatora do vereador Júnior Carreiro, relativo ao corretivo de 2372/2025, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com ou sem garantia da União e da dos Fluminenses, matéria de autoria do Poder Executivo Municipal. Depois de discutido, foi colocado em apreciação pelo plenário e aprovado por unanimidade de votos em primeira votação, sendo encaminhado para a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, para análise e emissão de parecer. Depois foram distribuídos para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para análise e emissão de parecer os seguintes: projeto de lei complementar número 133, altera o Código Tributário do município de Altas Providências, matéria de autoria do Poder Executivo, e projeto de lei 2375. Institui no âmbito do município de Goiânia o programa Adote um Atleta, destinado a promover o apadrinhamento de atletas locais com pessoas físicas e jurídicas e de altos provenientes, matéria de autoria do vereador Semana. Depois foi realizada a leitura dos seguintes: projeto de decreto legislativo 56, o normativo do município de Santa Maria do Senhor Danilo Medina Vieira, autoria do vereador Felipe Correia,
Decreto Legislativo 57, o qual artigo como livro de Santo Senhor Márcio Santana Manelli, e Projeto de Decreto Legislativo 58, o qual artigo como livro de Santo Senhor Guilherme Carlos Varela, ambos de autoria do vereador Júlio Cadeirante. Projeto de Decreto Legislativo 59, o qual artigo como livro de Santo Senhor Basileiro Aquinóio da Silva, e Projeto de Decreto Legislativo 60, o qual artigo como livro de Santo Senhor Edmar Custódio da Silva, ambos de autoria do vereador Júlio Carreiro. Depois de vídeos discutidos, foram colocados em apreciação pelo plenário e aprovados por unanimidade de votos em votação única, encaminhados à Secretaria-Geral da Câmara para a prestação do respectivo decreto legislativo. A palavra foi aberta aos demais vereadores, tratando de assuntos pertinentes ao município de Goiânia. Por fim, o presidente agradeceu a presença de todos, não mais haver enquanto para o deliberar, convocou a 26ª sessão ordinária para o dia 16 de setembro de 2025, em local e horário regimental, e declarou encerrada a presente extraordinária. Para constar da audiência que deixando conforme, será assinado pelo presidente e secretário da mesa diretora, Marcos Dias, presidente, Júlio César, primeiro secretário, e Diego Maia, segundo secretário. Ata da 25ª sessão ordinária de 2025 está em discussão. Em votação. Aprovado. Leitura dos relatórios da comissão reunida. Primeira votação, projeto de lei 2373/2025, estima a receita fixa do município para o ano 2026 da providência, matéria de autoria do Poder Executivo Municipal. Relator, vereador Leão Godoy. Com a leitura do primeiro secretário, vereador Júlio Cadeirante. Reunida a comissão, reunida na sala das comissões com a presença do assessor jurídico Fabrício Leiva de Araújo Júnior, OAB 57/2002, para análise do projeto de lei número 2373/2025, de autoria do senhor prefeito municipal. Relatórios plenários do projeto de lei número 2373/2025, que estima a receita de despesa para o exercício financeiro do ano 2026. Em síntese, o projeto tem como finalidade o orçamento geral do município de Goiânia de sua administração direta e indireta para o exercício financeiro de 2026, estimando a receita e fixando a despesa de R$ 385.385.380. Observa-se que o parecer da contabilidade dessa casa é valor anual quanto ao projeto, estando apto a ser aprovado no presente momento. Assim, a matéria orçamentária anual observa os dispositivos dos artigos 165, oitavo, e 167, primeiro da Constituição Federal de 88, assim como o artigo 158, terceiro da Lei Orgânica, que é disposto na projeto da Constituição Constitucional, e todo mundo está provavelmente pela sua aprovação, com a sua censura. Sala das comissões arcanas para o Ministério de Goiás, aos dias do mês de setembro de 2025, Adriel Godoy, presidente da turma. Projeto de lei número 2373/2025 está em discussão. Em votação. Aprovado. Primeira votação, projeto de lei número 2374. Dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Goiânia para o quadriênio de 26 a 29 anos de providência. Matéria do Poder Executivo Municipal. Relator, vereador Leão Godoy. Com a leitura, primeiro secretário, vereador Júlio Cadeirante. Reunida a comissão, reunida na sala das comissões com a presença do assessor jurídico Fabrício Leiva de Araújo Júnior, OAB 57/2002, para análise do projeto de lei 2374/2025, da autoria do senhor prefeito municipal. Relatórios plenários, projeto de lei número 2374/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do governo do município de Goiânia para o quadriênio 2026-2029. Sistema orçamentário trazido pela Constituição de 88 institui o denominado orçamento programa, através da integração do orçamento público com o econômico, integrando pelas políticas de ordem fiscal e econômica, e tem previsão no artigo 165 da Carta Constitucional. Destaca-se que o referido PPA visa assegurar o planejamento e a transparência, estruturando todos os planos e programas governamentais a fim de promover o desenvolvimento econômico conjuntamente com o equilíbrio fiscal necessário.
Diante do exposto da projeto das normas constitucionais, optamos favoravelmente pela sua aprovação. Relatório sobre censura. Saudação dos senhores acadêmicos do Código do Estado de Goiás, aos 9 dias do mês de setembro de 2025, Adriel Godoy, presidente relator. Projeto de lei número 2374/2025 está em discussão. Em votação. Aprovado. Leitura do relatório da Comissão de Finanças do Orçamento e Economia. Segunda e última votação. Projeto de lei número 2372/2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal como sem garantia da União e da providência. Matéria de autoria do Poder Executivo. Relator, vereador Júlio Cadeirante. Mesmo com a leitura. Relatórios plenários. Projeto de lei 2373 de 2025 autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com ou sem garantia da União e de outras providências. Matéria analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu seu parecer por aprovação. A presente matéria busca a autorização por parte do Poder Legislativo para que o Poder Executivo possa realizar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal. Observe-se que não há obstáculo adicional, legal ou regimental ao trâmite do projeto de encomenda, necessitando, portanto, da aprovação para a sua posterior sanção. Desta forma, diante do exposto da projeto das normas constitucionais, optamos favoravelmente pela sua aprovação. Relatório sobre censura. Sala das Comissões da Câmara Código do Estado de Goiás, aos 2 dias de setembro de 2025, Júlio César, presidente relator, Rosilene Maria, membro, Adriel Godoy, membro. Projeto de lei número 2372/2025 está em discussão. São 60 minutos. Um ano de carência, 120 meses. Projeto de lei número 2372/2025 está em discussão. Em votação. Aprovado. Leitura dos relatórios da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Primeira votação. Se aprovado, encaminhado para a Comissão de Educação, Saúde e Lazer. Projeto de lei número 2375/2025 institui no âmbito do município de Goiânia o programa Adote um Atleta, destinado a promover o apadrinhamento de atletas locais por pessoas físicas e jurídicas e tal, outras providências. Matéria de autoria da vereadora Selma Arruda. Relator, vereador Júlio Carreira. Com a leitura, primeiro secretário, vereador Júlio Cadeirante. Reunida a Comissão de Constituição e Justiça da Sala das Comissões com a presença do assessor jurídico Fabrício e o vereador Júnior, da Presidência 2002, para análise do projeto de lei número 2375/2025 e autoria do vereador Selma Arruda. Relatório sobre a análise do projeto de lei número 2375/2025, instituindo no âmbito do município de Goiânia o programa Adote um Atleta, destinado a promover o apadrinhamento de atletas locais por pessoas físicas e jurídicas da outras previdências. O objetivo do presente projeto é a instituição de projeto que proporcione melhores condições aos atletas do nosso município, resultando em conquistas e na formação de cidadãos de bem. Ressalta-se que o presente projeto não cria despesas ao Poder Executivo, visto que o mesmo somente autoriza a realização de reconhecimento aos interessados. Assim, diante do exposto na projeto das normas constitucionais, opinamos favoravelmente pela sua aprovação. Relatório sobre censura. Sala das Comissões da Câmara do Estado de Goiás, aos 15 dias do mês de setembro de 2025, Júlio César, presidente relator, Giovanni Dias membro, Selma Arruda membro. Projeto de lei de número 2375/2025 está em discussão. Com a palavra, vereador Júlio Correia. Boa noite, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras que nos visitam, sejam bem-vindos a essa casa de leis.
seguinte: os empresários, eles têm, quando eles têm um atleta em seu domínio, eles têm também o poder sobre aquele atleta, de vender, de emprestar, a gente vê. No seu projeto, o empresário que apadrinhar um atleta, qual é o comprometimento desse atleta com o empresário? Só assim, uma dúvida que surgiu, só ver se pode esclarecer o seu projeto bom, tá de parabéns, viu? Você já falou tudo, né? Eu só fiz um projeto para abrir espaço para o próprio empresário, se ele quiser, ele é livre. Eu não vou prender atleta, porque eu montei o projeto. Jamais eu farei isso. Aí eu não estou pensando na educação, educadora eu sou. Ué, eu tenho que pensar que o atleta, independente da sua categoria, ele tem que fluir. Eu tenho condição de sustentar os atletas, mas eu como vereadora, tenho condição de montar um projeto. Por isso eu disse, jamais eu vou prender a atleta comigo, tá bom? Não, eu queria tirar a dúvida o seguinte: o atleta destaca, aí esse empresário que paga e adotou ele, como que fica assim, tipo assim, Goiás, por exemplo, Goiás interessou por esse atleta, a negociação é feita entre o empresário e de acordo com os pais desse atleta? Eu não entendi com essa parte, né? Todo atleta, a partir do momento, eu tenho um atleta na novela, eu tenho lá, eu tive que pedir autorização do pai, o pai autoriza os jovens, vamos ser que amanhã eu consiga colocar esse atleta no hall melhor. Como o pai ele é responsável. Ele dá o professor Jumeiro, ele dá essa autonomia, autoridade por escrita no empresário. O projeto em si ele é muito bom, porque aqui em Goiânia a gente não tem dezenas de atletas profissionais por falta de apoio. Eu entendo o projeto da vereadora no sentido de que muitas vezes a criança não vira um atleta profissional por falta de apoio, talvez por dificuldade financeira que os pais têm. Mas a única coisa que eu não entendi foi a questão do destaque desse atleta, como que vai ser a carreira dele, sabe? Quem que vai administrar a carreira dele. Eu também entendi. Sim. Esse jogador, ele vai só que tem. Não, mas aí que vem a dúvida aí. Peraí, só por ordem. Entendi o que o Giovanni falou, mas a minha dúvida é assim: esse atleta é vendido. Vamos supor que esse atleta vai ser vendido para um time do exterior, Portugal. Esse recurso é do empresário, esse empresário não é um empresário de esporte, pode ser um dono de supermercado, dono de um depósito de material de construção. O projeto é assim, né, senhor? É um empresário que queira apadrinhar e apadrinhar dela. Aí esse atleta vai para Portugal, ele vendia no time de Portugal, interessou por ele. O recurso fica com quem? Fica com o atleta, com o empresário, você está no depósito, no restaurante, fica com ele esse percentual, um percentual com o pai, como que se envolve isso aí? Porque igual o Giovanni está falando, eu entendo, quando é um cara que mexe com o empresário do esporte, aí é diferente, agora não. Mas aí qualquer pessoa pode apadrinhar, eu, Marcão, qualquer um de vocês, mas na hora de algum time interessado nesse atleta, esse percentual, quando for vendido, faz o contrato certinho, esse recurso é de quem? É do pai, é do atleta, é do empresário? Tem a parte do pai
professor Júlio pediu a palavra aqui durante a noite. Pessoal, nenhuma Câmara de Vereadores ela tem uma autonomia sobre o futuro de nenhuma atleta. O que eu entendo que é um projeto sobre o esporte, não sobre o futebol. É o esporte em geral. O futebol por si só hoje sobrevive nos olheiros da vida. E quem define isso é a família, primeiro, antes de 18 anos. E se alguém comparecer que isso não brilhou, é porque a família já autorizou. Então, que a lei está dizendo aqui, e que passa pela Secretaria Municipal, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, é o menino que quer praticar uma modalidade que a família pobre do município autoriza o empresário a ajudar, e a educação deve estar propondo, é denunciar o imposto. Se o menino vai brilhar, graças a Deus que brilha aí a família, porque no Brasil poucos esportes alguém ganha com isso. Então, se nós estivéssemos criando aqui uma bolsa atleta financiada pelo município ou por quem mora aqui. Então, essas questões colocadas, eu penso que não tem nada a ver sobre a nossa legislatura, porque diz respeito, não é autonomia de nenhum poder, é uma questão de livre mercado. Viu, vereador? É uma questão de livre mercado. Mas vai ficar com quem? Nós não podemos legislar sobre isso. Os caras são livres para fazer o que quer. É por isso que a lei está colocada aqui, porque se a gente for pensar que vai legislar sobre algo maior, não vai virar piada. Não, e outra coisa, Júlio. Nem todo jovem, nem toda criança tem a sorte que o João Rafael tem. Hoje é um atleta que José Rafael, isso. José Rafael que hoje está brilhando aí, mas por quê? Porque tem a ajuda da prefeitura. Mas a prefeitura dá conta de manter todos. Então a gente também tem que pensar que os nossos empresários poderão estar participando disso aí. Às vezes ele tem um jovem que ele quer, e não sou eu que vou segurar um atleta como empresário. Mas eu acho que o que o Gerli quis falar, na verdade, é o seguinte: o empresário tem condição de financiar, qual que é a contrapartida, qual benefício que ele tem ao colocar o dinheiro dele lá na escola? Ele não necessariamente ele vai atleta. Ele vai colocar, vai padrinhar, vai pagar o aluguel da escola dele, de estar entregando ali no mestre. Uma mensalidade eu vou pagar todo mês, vou deixar que eu pague. Ele está patrocinando no esporte. Qual que é o benefício que ele tem? É isso que o Gerli queria saber. Não é isso, gente? Deus abençoe. Qual que é a contrapartida? Porque, por exemplo, eu sei que no governo federal existe uma parte do imposto de renda, quem tem disposição de romper as burocracias, tem uma parte de impostos que você pode dedicar a entidades filantrópicas, nesse caso, inclusive, de patrocínio, que vai abater o seu imposto de renda. Existe do governo federal. Acho que o direito queria saber é o seguinte: qual que é o benefício que o cara tem? O município vai isentar ele de algum imposto? Tem algum encargo que ele vai deixar de pagar? O cara que paga muito imposto, por exemplo, eu quero tirar uma parte do imposto para destinar para aquela entidade. O governo federal não tem. O pessoal não capita fazer seguros, que é colocar sempre, depois o cara paga contador, fazer demissão, não sei o que. Não, Marcão, e outra coisa, o projeto da Prefeitura da Escolinha de Futebol, que é de minha autoria, eu sei que ali tem um órgão da Prefeitura, ele cadastra um órgão da Prefeitura, tem os professores, se ele destacar, a primeira coisa que eu vou procurar é a Secretaria de Desporto, né, lazer. Agora, se é o dono de um supermercado, aí ele patrocina um Joãozinho, e o Joãozinho destaca, não é só crescendo o cara pagando. Aí quando for olhar para o projeto, ele não fala sobre isso, e eu queria saber quem vai regulamentar essa coisa. Aí de repente vamos esperar a gente ver tantos empresários, tanto como de atleta, de família, é essa que eu estou fazendo. Aí o cara vem lá, cresce outro, pega outro, vende ele, ganha dinheiro, e o
projeto em si, ele não assegura, até porque eu acredito, em dia conversa com fundação, ele não pode ser, não ser competência da Câmara de Vereadores, mas tem que ter alguém responsável nessa tarefa. Que eu não sei quem que é, não sei se é quem patrocina. Depois, vereador, dá mais uma. Então eu perguntei, na hora que apareceu um negócio, é a família que negocia, é o empresário que está patrocinando ele, que vai negociar junto com a família, como que será feito isso? Eu só queria entender. Agora, que eu sei que isso pudesse ser competência da Câmara, com certeza que não é, né? Essas diretrizes, essa normativa, né? Agora, finalizando, eu quero parabenizar esse projeto. O projeto é muito bom. Com certeza, muitas crianças aí que têm sonho de ser uma criança vai ser bem patrocinada. Mas a gente está preocupado só com essa questão. Muito obrigado. Vereador, mas vai passar em outra comissão, a gente pode ir, a sua comissão, a gente pode estar sentando, às vezes a gente, deputação é nossa, né? A gente pode estar implementando. Porque quando a gente, inclusive tem um outro requerimento que eu fiz para implementar isso aí, né? Implementar esse projeto no qual a gente está abrindo espaço até para o empresário vai ter algumas normas e disciplinas. Isso, aí lá na frente a gente já pode estar fazendo isso. Porque várias pessoas me pediram, né? Para a gente estar fazendo isso aí, até mesmo para deixar a nossa comunidade aberta, porque tem empresários aqui que o poder aquisitivo bom. E se de repente pegar esses jovens que estão aí, ele quer ser lá por mim, de lei. Eu não sei por você, mas a gente tem que ter atleta que é muito bom. Às vezes o pai não tem condição de comprar uma chuteira. Uma chuteira. Entendeu? Então isso aí a gente pode abrir um âmbito de discussão, até mesmo para a gente colocar algumas entrelinhas aí para poder estar melhorando mais o atleta aí. Tá certo? Muito obrigada a todos. Vereador André Colega. Federal, o professor comentou, que é a norma 615 de 98, que é a Lei Pelé, a FIFA, né, ela recomenda que esse dinheiro, inclusive a normativa, esse dinheiro fica para a escolinha, fica para o clube. E aí você vai receber essas repartições com a família ou com as entidades que fazem parte dessa escolinha. Assim, quando o atleta se torna profissional, exatamente, ele tem uma parte do valor negociado dele que fica na base que formou ele. Mas o que a Selma propôs aqui é no sentido que eu vi, esse projeto é maravilhoso, né? Essa discussão. Agora o grande problema é o seguinte: o cara que tem o dinheiro, ele vai patrocinar, se ele quisesse, vai precisar muito bem para patrocinar. Ele pode ir lá na escola e falar assim: olha, eu vou ajudar aqui mensal, ou vai todo mês eu vou dar tanto para esse para ajudar, para você deixar ele na escola, para ter a alimentação dele e tal. Agora, quando a gente se cria,